Meus irmãos, continuando a palavra que nós começamos domingo passado, que nós estávamos falando sobre a liberdade do homem. A relação da liberdade do homem com a soberania de Deus, ou a soberania divina. Nós combinamos que nós íamos definir ou dividir a liberdade do homem em três conceitos. Liberdade natural ou livre agência, nós já falamos isso na aula passada. Vou apenas dar a definição aqui para que vocês não se percam. Lembram? A liberdade natural ou livre agência é a capacidade ou a habilidade que Deus dá a todos os seres racionais, e que nós estamos falando especificamente dos seres humanos, de tomar decisões, de fazer escolhas de acordo com as disposições morais dominantes do seu coração. Se você tem dúvidas de entender um pouquinho mais, pega a aula passada, se você não assistiu, pega a base bíblica lá, que isso vai solidificar no seu coração. Nós falamos também sobre a liberdade espiritual, começamos definindo, e eu gostaria aqui que a gente já revisasse a definição de liberdade espiritual. Liberdade espiritual é a capacidade dada por Deus de fazer coisas ou tomar decisões que agradam a Deus. Ou seja, coisas que são agradáveis, aceitáveis ao Senhor nosso Deus. Tanto pela natureza dessas coisas, porque são coisas que de fato agradam ao Senhor, quanto pelas motivações que geraram essas coisas, pelas motivações que geraram essas atitudes. A nossa confissão de fé de Westminster chama isso de livre-arbítrio. Quem tem liberdade espiritual? Nós já também vimos, aula passada, que quem tem liberdade espiritual, somente os cristãos redimidos. Somente aqueles que têm o Espírito Santo ou o Senhor Deus habitando dentro do seu coração, que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos agora nos debruçar sobre a base bíblica para a liberdade espiritual. João, capítulo 15, versículo 4. Abra sua Bíblia. João, capítulo 15, versículo 4. Liberdade espiritual, ou a capacidade de fazer coisas que agradam o Senhor, ela é dada somente aos cristãos. João, capítulo 15, versículo 4 diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Somente dá frutos bons, somente frutificam, somente produzem coisas que são agradáveis, aceitáveis ao Senhor, aqueles que estão ligados a Cristo. Portanto, somente os cristãos, somente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, são capazes de produzir frutos que agradam ao Senhor. Ah, Bruno, mas aí você está sendo generalista demais. Aliás, uma das coisas que nós temos que fazer na pós-modernidade é não generalizar, mas customizar. Você acha que o ímpio não consegue fazer coisas boas? Lógico que consegue. Olha o tanto de ímpio que faz doações, que ajuda os pobres, que ajuda pessoas que precisam, que fazem coisas que às vezes nenhum crente em Cristo faz. Sim, mas qual a motivação dessa pessoa? Quais são as motivações por trás de fazerem coisas boas que o ímpio, o incrédulo tem? Ou a tréplica, né? Bruno, mas eu também não tenho muitas vezes motivações que são agradáveis ao Senhor. Sim, mas a diferença é que você, por ter sido lavado pelo sangue de Cristo, a sua culpa, a culpa do seu pecado, ela é ofuscada, apagada pelo sacrifício de Cristo. O Senhor vê as suas obras que você faz, mesmo que muitas vezes por motivações erradas, através de Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus. Essa é a diferença. O ímpio, o incrédulo, ele não é visto pelo Senhor através de Cristo. Ele é visto de acordo com o que realmente é. Incapaz, impossibilitado de agradar a Deus. Já o cristão, o redimido, por mais que ele faça algo e esteja
manchado pelo pecado, o Senhor Deus Todo-Poderoso vê através de Cristo e, portanto, aceita as nossas obras. Porque não cabe a nós correr ou querer correr, mas ao Senhor em fazer com que corramos. Não cabe a nós. Até o nosso desejo, se o Senhor não der o nosso desejo de fazer coisas que agradam ao Senhor, isso não vem de nós. Isso não é inato ao ser humano. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Romanos capítulo 3, de versículos 10 a 18. É um texto que eu gosto muito de ler. Provavelmente você já deve ter ouvido, nós já falamos uma ou duas vezes nas nossas aulas passadas sobre esse texto, porque ele tem verdades basilares, fundamentais para o cristianismo bíblico. Dentro do segmento, se você quer dividir, seria o cristianismo reformado, mas nada é mais e nada é menos do que o cristianismo bíblico. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 18. Vamos ler. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não servem para nada. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui é um relato que foi feito, Paulo resgatou esse relato que foi feito no Antigo Testamento. E Paulo, resgatando esse relato, ele consegue olhar para toda a humanidade, e dizer, não há um que faça o bem. A garganta da humanidade, de todos os seres humanos, é sepulcro aberto, sepulcro, túmulo. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, esse é o retrato da humanidade. Queremos falar de livre-arbítrio, de liberdade espiritual? Fazer coisas que agradam ao Senhor, frente a Romanos capítulo 3, versículos aqui de 10 a 18? Ou nós estaríamos nécios, loucos, ou eu preciso contrariar as Escrituras? Não há como falar de liberdade espiritual, meus irmãos, em quem está morto. Efésios capítulo 2, vós antes estavam mortos nos vossos próprios pecados e delitos. Que liberdade um morto tem, meus irmãos? Que liberdade um ímpio, um incrédulo, uma pessoa que não serve o Senhor, que não foi regenerada pelo Espírito Santo, tem. Não há liberdade espiritual. A liberdade espiritual, ela está com os cristãos. Apenas, somente os cristãos conseguem fazer coisas que agradam o Senhor, quando a sua inclinação está para a sua nova natureza. 1 Coríntios, nova criatura nós somos. Paulo diz que há uma natureza implantada em nós e, portanto, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza carnal. O ímpio tem apenas uma natureza. Resumindo, qual é a natureza do ímpio? A natureza carnal, a natureza incrédula. Ela tende sempre a fazer o que é errado. O cristão, aquele que foi justificado pelo Senhor, ele tem duas naturezas dentro dele. Uma natureza que está sendo mortificada dia após dia, ou pelo menos deveria estar sendo mortificada dia após dia, que é a natureza carnal, a natureza pecaminosa, e o Senhor implantou uma nova natureza no coração do homem. Esta natureza, ela inclina o homem a fazer as coisas que agradam o Senhor, a fazer as coisas corretas, pelas motivações corretas.
Um dia, na glória, na nossa morte e ressurreição no corpo glorioso, o Senhor arrancará de nós de uma vez por todas a natureza pecaminosa, ou o que nós chamamos nas aulas passadas de pecado. O pecado ele será arrancado somente na nossa glorificação. Até lá nós teremos duas naturezas, a natureza carnal pecaminosa e a natureza espiritual. E cabe a nós, através do poder do Espírito Santo e da mediação da palavra do Senhor, mortificar a nossa natureza carnal. Efésios capítulo 1, versículo 4, meus irmãos, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o quê? Sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Meus irmãos, quem foi predestinado ou escolhido antes da fundação do mundo? Quem foi? Essas pessoas foram para serem santas e irrepreensíveis. Quem não foi eleito, quem não foi escolhido, não tem a possibilidade de ser santo e irrepreensível diante de Deus. Porque senão nós teríamos que trabalhar com a possibilidade de uma pessoa ser salva pelas suas próprias obras. E isso não é o que as Escrituras dizem. Meus irmãos, eu sei que o termo eleição e predestinação são também dois termos bastante confusos hoje em dia, muitas vezes usado de forma errada para justificar erros de pessoas enganadas pelo pecado e muitas vezes enganadas pelo diabo para viver uma vida pecaminosa. A eleição e a predestinação, você pode até ter dificuldade com esses termos, mas uma coisa você não pode dizer no seu coração e nem através da sua boca, que esses termos não são bíblicos. Nós temos diversas passagens, nós temos diversos textos na Bíblia que usam a palavra eleição e predestinação e seus cognatos. Você pode até ter dificuldade, não tem problema. Eu também tive dificuldade, boa parte da minha vida, com essas doutrinas tão graciosas. Mas você não pode dizer que não é bíblico, porque a Bíblia trata, acabamos de ler uma passagem que fala sobre a eleição. Porque assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou. Para o quê? Para a adoção de filhos. O Senhor predestinou a nós para que fôssemos filhos do Senhor. Meus irmãos, quem é santo e irrepreensível? Somente quem foi escolhido, quem o Senhor trabalha, quem o Senhor molda o coração, quem o Espírito Santo habita. Somente tem liberdade espiritual. Somente faz coisas que agradam ao Senhor. Quem o Senhor escolheu. Não são todas as pessoas. Tiago capítulo 2, versículo 26. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 26, o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, que somente foi se converter após a ressurreição do Senhor, escreveu o seguinte, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente já comentou sobre isso, nós já comentamos sobre esse tema, mas assim como o corpo sem espírito não consegue fazer nada porque ele é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós não podemos levar para o outro extremo, né? Para o oposto. Eu já estou salvo, não preciso me preocupar. Já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Errado. Se você pensa dessa forma e você por muito tempo não tem produzido frutos, muito cuidado. O machado está à raiz para ser podado. E se for podado, uma vez lançado no fogo, não tem mais serventia ou não há mais o que fazer. A fé sem obras é morta. Quem dá a fé é o Senhor Jesus. Quem dá a fé é o Senhor Deus Todo-Poderoso através do sacrifício de Cristo.
Mas ao mesmo tempo que ele dá a fé, essa fé produz obras. E nós precisamos entender que somente quem tem fé, somente os redimidos, os cristãos, é que vão produzir boas obras. Por fim, meus irmãos, nós vamos falar de um terceiro conceito de liberdade, que é a liberdade de escolha contrária. Meus irmãos, quero dizer para vocês que eu vou explicar para vocês o que é a liberdade de escolha contrária, mas com muito reverência, com muito temor no meu coração, com o receio de até mesmo ofender ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque essa não é a nossa intenção aqui, e esse não é o nosso desejo, mas a liberdade de escolha contrária, ela é fundamental para que os planos, os projetos ou o decreto do Senhor se cumpra de uma vez por todas. Se Deus não tivesse dado a liberdade de escolha contrária para algumas pessoas, e aqui é um grupo extremamente seleto, o plano do Senhor não iria se cumprir. Perceba que nós estamos mexendo aqui com assuntos bastante profundos, complexos e até mesmo filosóficos. E vai ter uma pergunta aqui que eu não vou conseguir te responder e provavelmente ninguém na face vai conseguir te responder porque não foi revelado. Mas vamos ver a definição aqui do que é liberdade de escolha contrária. Liberdade de escolha contrária é a capacidade que Deus deu a algumas pessoas de fazer escolhas contrárias às disposições morais do coração. Lembra que nós definimos o que era liberdade natural ou livre agência? Nós dissemos que liberdade natural ou livre agência é a capacidade que Deus dá para o homem fazer escolhas de acordo com as disposições morais dominantes do seu coração. Aqui nós estamos falando do oposto, que Deus deu a liberdade de escolha contrária a algumas pessoas selecionadas de fazer coisas que são contrárias à natureza do seu coração. Você já conseguiu imaginar aí quem tem liberdade de escolha contrária? Já conseguiu pensar quem tem liberdade de escolha contrária? Vamos ver? Calma, nós vamos explicar isso. Quem teve, e foi proposital colocar o verbo no passado, quem teve liberdade de escolha contrária. E aqui eu já estou, inclusive, elevando, ou elencando os exemplos bíblicos, a base bíblica. Adão e Eva. Adão e Eva teve liberdade de escolha contrária. Por que, Bruno, que você diz que Adão e Eva teve liberdade de escolha contrária? Adão e Eva não foram criados bons? O que tinha no coração de Adão e Eva? Não eram somente coisas boas? Quais eram as disposições morais dominantes de Adão e Eva? Não era um caráter divino, um caráter puro, um caráter santo? Se nós adotarmos e dissermos que Adão e Eva teve apenas a liberdade natural, Adão e Eva poderia ter pecado? Não. Adão e Eva não pecariam se eles tivessem apenas a liberdade natural. Adão e Eva tinham liberdade espiritual antes de cair? Sim, porque eles faziam coisas que agradavam o Senhor. Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor no entardecer, na virada do dia. Todo santo dia Adão e Eva vinham para conversar, ter comunhão, deleitar-se com a presença de Adão e Eva. Mas ao mesmo tempo que Adão e Eva tiveram a liberdade natural e a liberdade espiritual, Adão e Eva também tiveram um outro conceito de liberdade, chamado de liberdade de escolha contrária, apesar de que o coração de Adão e Eva, ou as disposições morais serem puras, eles fizeram algo que fosse contrário às disposições morais dominantes do seu coração. Ah, Bruno, mas aí você não está levando em consideração a influência externa que Adão e Eva teve. Adão e Eva foi influenciado por Satanás, na forma de uma serpente. É verdade. Adão e Eva foi influenciado por Satanás. Agora pare e pensa aqui.
O segundo grupo que eu coloquei aqui, um grupo de anjos, que eu tomei a liberdade de colocar como não eleitos, porque se eles fossem eleitos não tinham caídos, né? Nós cremos que uma pessoa que foi eleita pelo Senhor, ela jamais cai desse estado de graça. O Senhor a conduz de todas as formas possíveis para fazer com que ela permaneça, sustenta ela até o último dia. Um grupo de anjos não eleitos, qual é a influência externa que esses anjos tiveram? Qual é a influência externa que esses anjos tiveram? Nenhuma, meus irmãos. Porque quando o Senhor Deus fez os anjos, não havia mal. Mas o Senhor, em sua grande e imensa sabedoria, mente que é incapaz de ser perscrutada, sondada pelo ser humano, resolveu que ia dotar alguns anjos de uma liberdade que nós chamamos de liberdade de escolha contrária. A grande pergunta que eu disse para vocês que vocês iam fazer e que nós não temos resposta é a seguinte: Bruno, por que Deus fez isso? Meus irmãos, a resposta definitiva para isso nós não teremos aqui na Terra, porque a Bíblia não faz questão de responder. A resposta que nós damos, porque o reverendo Heber Carlos de Campos costuma dizer que o teólogo sempre tem resposta para tudo, né? E a resposta que os teólogos dão para essa pergunta, os teólogos reformados, por assim dizer, é a seguinte: Deus faz o que faz, ou Ele fez o que fez, e Ele fará o que Ele fará para o louvor da sua glória. Deus viu que, permitindo os homens pecar, os anjos cair, Deus receberia maior glória na redenção dos homens, nos homens se converterem ao Senhor, serem redimidos, a glória do Senhor seria muito maior. Por causa disso, o Senhor fez o que fez, ou permitiu o que permitiu, ou dotou anjos não eleitos e o homem de uma liberdade que fosse contrária às suas disposições morais do seu coração. Bruno, beleza, você falou que Adão e Eva teve disposições morais, uma liberdade de escolha contrária. Alguns anjos não eleitos teve essa liberdade de escolha contrária. Alguém hoje tem? Não. Não. Você que é santo redimido, você que é escolhido por Deus, quando você faz coisas boas, você está obedecendo à natureza implantada pelo Senhor no seu coração. Quando você faz escolhas más, ruins, peca, e muitas vezes o crente peca e peca feio, você está obedecendo à sua natureza carnal, a sua natureza humana, pecaminosa. Nós não temos liberdade de escolha contrária. Um dia nós vamos ter essa liberdade de escolha contrária? Não. No estado de glória, quando nós estivermos morando com o Senhor no novo céu e na nova terra, não haverá a possibilidade de escolher algo contrário àquilo que o Senhor fará conosco, com os nossos corações, com o nosso eu. Porque se o Senhor der algum dia na glória a liberdade de escolha contrária para qualquer homem ou para qualquer anjo, haverá queda. A história vai se repetir de novo. A liberdade de escolha contrária foi dada a alguns anjos e foi dado a Adão e Eva para que, no final das contas, no fritar dos ovos, em última instância, os projetos do Senhor se cumprissem. E com todo o temor no coração e com toda a reverência ao Senhor Deus, soberano, Criador de todas as coisas, nós podemos dizer que o Senhor faz o que faz para o louvor da sua glória. O Senhor permite acontecer o que acontece para o louvor da sua glória. Mesmo que nós, em nossa pequenez, na nossa mente tão pequena, não consigamos entender os planos maiores, os projetos maiores do Senhor.
porque Deus permite morrer, porque Deus permite tragédias, porque Deus permite calamidades, porque tudo isso, de alguma forma, fará com que os seus planos se cumpram, o seu decreto se cumpra, os seus projetos se cumpram. Por isso, humildade no crente é você, ou somos nós, chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, esse é o desejo do meu coração, que o Senhor faça isso, isso, isso. Mas eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para mim, para os meus, para a tua igreja, para o teu povo. Faça-se a tua vontade. Isso, irmãos, é humildade. Isso, irmãos, é reconhecer a grandeza, a soberania, a magnitude, o controle e o governo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jeremias 13, capítulo 23, vamos caminhando já nas nossas exposições. Jeremias 13, capítulo 23. Diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? De forma nenhuma. Isso daqui é provar que a liberdade de escolha contrária deveria acontecer contrariamente a isso. Nós hoje não podemos escolher nada que seja contrário às nossas disposições morais, porque nós hoje só fazemos escolhas de acordo com as disposições morais do nosso coração. Mas Adão e Eva e alguns anjos eleitos tiveram essa possibilidade de escolher algo que fosse contrário às disposições morais dominantes do seu coração. Por fim, meus irmãos, para a gente terminar a nossa aula aqui e caminhar para o final, a soberania de Deus. No universo criado e governado por Deus, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Ao mesmo tempo, irmãos, que Deus é soberano, governa todas as coisas, o homem é responsável pelas suas ações. Deus, através das causas secundárias, faz com que seus propósitos se cumpram na história, não anulando as escolhas de suas criaturas morais. Meus irmãos, as pessoas fazem escolhas. Meus irmãos, as pessoas fazem escolhas boas e as escolhas ruins, sempre de acordo com as disposições morais dominantes do seu coração. Mas o Senhor, de uma forma que nós não entendemos, de uma forma que não é compreendida por nós, faz com que essas escolhas, que A, B, C, D, fulano, cicrano e beltrano, tomam, fazem, porque são criaturas morais, cumpram para realizar os seus projetos e o seu decreto, e os seus propósitos e os seus planos. Esse é o grande mistério da soberania de Deus. É que o Senhor, através do que nós chamamos de causas secundárias, pega as ações, pega as atitudes, pega as escolhas e tudo que as suas criaturas morais, sejam elas ímpias, incrédulas ou redimidos, piedosos, fazem. E faz com que isso contribua para que o plano do Senhor maior se cumpra, para que o decreto do Senhor se cumpra. Nada sairá diferente do que foi decretado na eternidade passada. Nada acontecerá diferente daquilo que o Senhor planejou que acontecesse. Soberania de Deus, Jeremias capítulo 25. Hoje nós estamos utilizando bastante, na verdade essas últimas duas aulas nós utilizamos bastante o profeta Jeremias. Vamos lá. Jeremias capítulo 25, versículos de 8 a 11 diz o seguinte: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, está falando para os israelitas, para o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, servo do Senhor? Sim, sabe por quê? Não porque ele se converteu, porque não existe relato da conversão de Nabucodonosor, muito pelo contrário, existem coisas horrendas a respeito dele, mas porque ele faz que cumpra a vontade do Senhor.
ou faz cumprir a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor chama ele de meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor. E os destruirei totalmente. O poder de profecia do Senhor, falando o que ia acontecer no futuro, usando o rei da Babilônia, o que ia fazer. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas, falando da ignomínia ou da vergonha ou da humilhação do povo de Israel. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria e a voz do noivo e da noiva e o som da moz e a luz do candeeiro. Ou seja, tristeza, abatimento, desgraça sobre o povo de Israel. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O que aconteceu? 586 a.C., o rei da Babilônia chegou, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou cativo todo o povo de Israel para a Babilônia. Por 70 anos a profecia de Jeremias se cumpriu. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu, o Senhor, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Olha isso, meus irmãos. Como meu filho disse, olha isso, papai. Meu filho fala dessa forma. Olha isso, meus irmãos. Deus usa o rei Nabucodonosor para destruir, para castigar os israelitas, o julgamento sobre o pecado dos israelitas, e posteriormente, logo nos versículos seguintes, o Senhor já fala: e eu vou dar a Nabucodonosor, retribuir a Nabucodonosor a maldade que ele fez contra o meu povo. Como que eu sustento essas duas coisas? A própria Bíblia está sustentando e não vê nenhuma contradição em sustentar um Deus soberano que controla todas as coisas, que decretou, anos antes disso acontecer, que Nabucodonosor iria, por decreto divino, destruir o povo de Israel, e posteriormente o mesmo Deus que decretou, fala que Nabucodonosor iria receber a retribuição dos seus pecados. A mesma Bíblia, meus irmãos, não vê contradição, porque o Senhor é um Deus que decreta, mas ao mesmo tempo as suas criaturas morais tomam decisões. E essas decisões, elas têm responsabilidade diante de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fazemos de mal. Se você faz algo de mal, foi Deus que decretou? Não. A Bíblia não vê dessa forma, e nós, como cristãos bíblicos, não podemos ver dessa forma. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos de errado. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Olha Deus controlando o coração do rei e, por extensão, o coração de todo mundo. O Senhor inclina o coração do rei e das pessoas de acordo com o querer e a vontade de Deus, segundo o seu querer, porque o Senhor inclina para que esta pessoa cumpra os propósitos e os decretos do Senhor. Salmo 139, versículo 16, um salmo maravilhoso, que fala logo nos seus primeiros versículos sobre as três grandes características do Senhor Deus Todo-Poderoso: a onipotência, a onipresença, a onisciência. Se você não leu o Salmo 139, ultimamente leia, Deus vai falar com você. No versículo 16, diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus irmãos, olha a soberania de Deus. O Senhor já escreveu todos os seus dias no livro da vida. Todos os seus dias foram escritos e determinados.
cada um deles, escrito e determinado. Quando, meus irmãos, quando nenhum deles havia. Onde? Eternidade passada. Quando não existia nenhuma história ou nada, o Senhor escreveu todos os seus dias. Foram escritos e determinados. A soberania de Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor é soberano, o Senhor responsabiliza as suas criaturas morais. E essas duas verdades precisam ser sustentadas por nós. Elas não entram em contradição. Como o reverendo Augusto Nicodemos gosta de falar, olha numa trilha de ferro. Você olha aqui perto de você, você vê duas linhas paralelas, né? As duas trilhas ali andando. E quando você vai olhando mais ao distante, você vai vendo. E lá no infinito, ou lá na frente, elas se encontram. Na glória, meus irmãos, ou na eternidade futura, as duas verdades elas vão se encontrar e ficará mais claro para nós como isso funciona. Hoje, de fato, eu entendo e eu compreendo que aparentemente são duas coisas que falam opostamente, mas a Bíblia sustenta as duas verdades e não são duas contradições. São duas aparentes, mas não são contradições. Para a gente finalizar, meus irmãos, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana são sustentadas pelas Escrituras. E ambas devem ser defendidas como verdades bíblicas. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que, de fato, isso tenha clareado na mente e no seu coração. Que nós temos liberdade natural ou livre agência, que os cristãos redimidos, e eu creio que todos nós somos cristãos redimidos, nós temos liberdade espiritual, e que nós não temos liberdade de escolha contrária, que um dia foi dada aos nossos pais e a alguns anjos. Que Deus possa clarear isso nas nossas mentes, que Deus, Senhor, possa usar isso para o seu louvor, para a sua glória, para que acalme o nosso coração, para que nós possamos quebrar a dureza do orgulho do nosso coração, achar que nós temos contribuição na nossa salvação, porque nós não temos, meus irmãos. Nós não temos. Que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fazemos. Senhor, nós agradecemos o Senhor por tudo o que o Senhor faz por nós. Te damos toda a honra, toda a glória, sabendo e crentes que o Senhor é quem faz em nós, é o Senhor quem trabalha em nós, tanto querer quanto realizar. Se o Senhor não trabalhar em nós, Senhor, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada que te agrade. Por isso, trabalhe em nosso coração. Pedimos que o Senhor faça e haja, Deus, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, de uma forma que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Meus irmãos, uma excelente semana, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.